nós temos o artigo 131. O que diz o artigo 131? Esse artigo é aquele que vai começar a falar a respeito da característica do Conselho Tutelar. Quais são as características do Conselho Tutelar? Então vamos lá. O Conselho Tutelar é um órgão permanente. Sim, o Conselho Tutelar, de fato, ele é um órgão permanente. Não tem como simplesmente o Conselho Tutelar acabar. Por que não tem como? Porque todo município precisa ter pelo menos o quê? Um Conselho Tutelar. Porque é justamente o Conselho Tutelar que vai zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, de fato, ele precisa ser um órgão permanente. Ele não pode ser um órgão que simplesmente, esse ano de 2023, ele vai existir e no ano de 2024 ele é extinto. Isso não pode acontecer, porque precisa de um órgão que zele pelos direitos da criança e do adolescente. E esse órgão é o Conselho Tutelar. Perfeito? E aí, continuando aqui, diz assim: autônomo, e de fato o Conselho Tutelar, ele é autônomo, né? Ele é um órgão autônomo independente, não jurisdicional. E o Conselho Tutelar, é importante que se diga isso, que ele é um órgão, como está dizendo aqui, permanente, autônomo, não jurisdicional. E por que ele é não jurisdicional? Acho que a primeira coisa que vocês precisam saber é que o Conselho Tutelar não tem poder de polícia. Perfeito? Outra coisa que o Conselho Tutelar não tem o poder. Ele não vai advogar nem a favor, nem contra ninguém. Ele não faz isso. O Conselho Tutelar, ele não vai ajuizar sobre nada. E mesmo porque ele não é, nem de longe, né, nada ligado a essa questão de ajuizar ou não sobre algo. Perfeito? Então, quando você pensar, por exemplo, sobre guarda, tutela, curatela e adoção, aí você acha, é o Conselho Tutelar que vai responder a respeito de guarda, tutela, curatela e adoção? Não. Então, vocês entendem que ele é um órgão não jurisdicional. Você consegue entender que ele não tem o poder de polícia. Você consegue entender que o Conselho Tutelar tem as suas atribuições, e tem. Mas que, principalmente, qual é o dever do Conselho Tutelar? E é isso que está dizendo o 131. É zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E aí é bastante interessante, porque tem muita gente que acha que o Conselho Tutelar vai prender, né, o responsável legal pela criança, vai prender uma mãe, um pai. Ele não tem o poder de polícia. E por isso que ele é não jurisdicional. Ele não tem o poder de um juiz, perfeito? Mas ele tem sim as suas incumbências, ele tem sim as suas competências, ok? Então, continuando aqui. E diz assim, ó, é encarregado, aqui ó, ele é encarregado pela sociedade de zelar, aqui ó, zelar. Esse é um ponto importantíssimo, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nessa lei. Então, percebam qual é, né, qual é a incumbência. Sabemos que são muitas, mas a incumbência primordial do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, ele vai zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E aí, vale ressaltar aqui que quando a gente pega o ECA, tem 2 artigos super importantes dentro do ECA, que são os artigos 1º e artigo 2º. Por que eu digo que são 2 artigos super importantes? Porque até você chegar até o 131, você precisa, por exemplo, entender para que serve o ECA. Perfeito? Então, você vai encontrar essa informação no artigo 1º. No artigo 2º, você vai encontrar outra informação importante. O que é, de acordo com o ECA, qual é a definição de criança e de adolescente? Então, percebam, dentro do ECA, lá no artigo 1º, ele vai dizer que esta lei disciplinará, vai falar tudo referente aos direitos da criança e do adolescente. Lá no artigo 2º vai dizer, tudo bem,
nós vamos falar sobre os direitos da criança e do adolescente. Mas quem é a criança e quem é o adolescente? Qual é a definição de criança e qual é a definição de adolescente? E aí você entende que o Conselho Tutelar, ele vai sempre zelar pelo direito desta criança que foi definida lá no artigo 2º, e ele vai zelar pelo cumprimento dos direitos desse adolescente que também foi definido lá no artigo 2º do nosso ECA, ok? Então, existem artigos que são importantíssimos que vocês saibam antes de chegarem ao ponto de chegarem ao Conselho Tutelar, por exemplo, que é lá no artigo 131, ok?